Queridos pais do Senhor Jesus, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Glória a Jesus. A partir do versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. E disse ele: olhem, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, adormeceu. Queridos, depois da pregação, eu tenho um tema disponível em livro, dos temas que trouxemos ontem. Princípios da liderança de Paulo. Eu acho que estarão disponíveis lá com o material do Mateus. Eu quero mais uma vez expressar a minha gratidão pela vida do pastor Jairo e todo o corpo de obreiros que aqui cooperam para o crescimento da obra do Senhor nesse lugar. Nesta manhã eu quero pregar a vocês baseado no texto do tema desta linda festa. Ontem falamos sobre a necessidade do avivamento equilibrado. E esse avivamento equilibrado vem através da oração. Esse avivamento equilibrado vem através do poder de Jesus disponível a uma igreja que ora. Hoje nós vamos basear a nossa mensagem na vida, pelo menos o que temos registrado, na vida, pregação e morte de um diácono cheio do Espírito Santo. Estevão surge numa igreja problemática, uma igreja cheia do Espírito em Atos 2. Essa igreja cheia do Espírito, avivada pelo Espírito, ainda tem problemas. Nós estamos num processo de santificação, não fomos glorificados ainda. Em qualquer igreja local, haverão problemas. O problema na igreja onde Estevão congregava começou por uma boa causa. Capítulo 6, versículo 1. O número de discípulos crescia. Surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos judeus de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Ou seja, multiplicou a quantidade dos crentes, houveram problemas. Eles, no exercício do trabalho social, davam preferência aos judeus de fala hebraica, pois era a língua
considerada original, mais antiga, e eles tinham uma facilidade de comunicação com quem falava hebraico. Depois do cativeiro, quando o povo foi espalhado no retorno, eles se misturaram com outras nações e assim as línguas também foram misturadas e formaram então o vocabulário grego. No dia de Pentecostes, muitas nações foram alcançadas pelo poder do Espírito. E estes que foram alcançados pelo poder do Espírito resolveram ficar ali em Jerusalém e circunvizinhanças. Esses que vieram de várias nações com a fala misturada e a fala grega e agora fazem parte da igreja de Estevão, tinham dificuldade de se comunicar com a língua hebraica. Já que os primeiros crentes eram judeus e dominavam a língua hebraica, eles davam preferência na alimentação e na comunicação aos crentes de fala hebraica. E assim os gregos que se converteram a partir do dia de Pentecostes sentiram que suas viúvas, ou seja, as mulheres que de fato eram necessitadas, estavam sendo negligenciadas. Esse é um problema. É um problema. Estava havendo acepção de pessoas para a ajuda social na igreja. O que aconteceu então? Os apóstolos discerniram o problema no versículo 2 e convocaram uma reunião com toda a igreja. Alguns comentaristas dizem que foi a ação mais democrática na história da igreja. A liderança convocou uma reunião com todos os discípulos, ou seja, toda a igreja. Essa igreja que cresce o número dela a cada capítulo. E os apóstolos estavam esperando uma decisão de mudança entre os irmãos. Porque agora, com o sacerdócio real, depois da morte e ressurreição de Cristo, cada crente tem uma função a cumprir para o benefício do reino. Mas eles ainda estavam com os costumes antigos, todo mundo esperando a decisão do sacerdote. Só aí, o que os apóstolos fazem? Chama toda a igreja e diz assim: nós não podemos deixar o ensino da palavra e a oração para distribuir alimentos. Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, e nós, os apóstolos, os encarregaremos deste serviço, e nós continuaremos no ministério da oração e da palavra. Os apóstolos estão responsabilizando a igreja para que ela se empenhe em resolver um problema comum. A ideia agradou a todos no versículo 5. A ideia agradou a todos os irmãos. E eles, os irmãos, elegeram, escolheram, discerniram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau. A igreja diz, irmão, o versículo 1 diz que o número de discípulos crescia. E a igreja, que era uma multidão de crentes, olhou para aquela multidão de crentes e disse: 7. Numa multidão, a igreja discerne 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Os apóstolos poderiam dizer: o Espírito desceu aqui agora e me falou para separar fulano, cicrano e beltrano. Poderiam. Como aconteceu em Atos 13, o Espírito falou através de algum profeta para separar Barnabé e Paulo. Foi diretamente o Espírito, mas aqui não foi diretamente o Espírito. Foi a igreja cheia do Espírito que discerniu a chamada de 7 homens. Está meio complicado os desenvolvimentos ministeriais em algumas igrejas por onde passo e que vocês acompanham. Porque não querem mais, e quando eu digo não querem mais, eu estou falando de novos ministros, se submeter
a credibilidade que a igreja dá. É a igreja que discerne o seu chamado. Você viu aqui o pastor honrando o Mateus. E vocês, Mateuzinho, né? Daniel, perdão. Então meus livros vai estar com Daniel, não é com Mateus não. Com os livros do Danielzinho. O pastor chamou aqui o Danielzinho. E vocês se mantiveram em pé. Vocês aplaudiram. Vocês discerniram e reconheceram a chamada do Daniel. A igreja tem essa missão. Existem pessoas que não querem se submeter à sua igreja local, não serve à sua igreja local, posta agendas abertas 30 dias, se tem 30 dias de agenda, não ceia. Não serve à igreja local, não senta para aprender. Se você não é uma bênção na sua igreja local, você não pode ser uma bênção em lugar nenhum fora dela. Aí quando eu digo isso, os neticrentes falam que nada, quem chama é Deus. Eu não disse que é a igreja que chama. Eu disse que a igreja confirma. Eu disse que a igreja discerne. Eu canto muito, mas ninguém me dá oportunidade na minha igreja. Então você canta muito em casa. Eu prego muito, mas a minha igreja não quer me escutar. Então tu não prega nada. Se a igreja te ver servindo nela, é a igreja quem diz: esse tem de Deus, aquela tem de Deus. Separem 7 homens de boa reputação, e a igreja escolhe os 7. Por quê? Porque ele fazia parte da igreja. Então a igreja sabe que ele tem boa reputação, a igreja sabe que ele tem sabedoria, a igreja sabe que ele é cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele faz parte da igreja, ele serve a igreja o escuta, a igreja o vê. Os irmãos elegeram os 7, aí os apóstolos disseram: vocês escolhem, vocês discernem, e nós os encarregaremos deste serviço. Está aí no versículo 3. Como diz o pastor Elias Torralbo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cada um com a sua função. A igreja discerne, mas quem separa são aqueles separados por Deus para a separação. Vocês discernem e nós, os apóstolos, os encarregaremos deste serviço. Versículo 5, a igreja gosta. Versículo 6, a igreja apresenta. E o que é que acontece no 6? Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. A partir de agora, esses homens discernidos pela igreja foram autorizados pela liderança, porque quem não é autorizado não tem autoridade. Não teve nada de transferência de unção, houve autorização. Quando a liderança ora por um novo obreiro, ele não está transferindo a unção. Quem faz isso é Jesus, ele já derramou no dia de Pentecostes. A liderança está autorizando para o serviço no reino de Deus. Ah, discordo, é protocolo. Protocolo não se muda, se adapta. Se não gosta, tchau. Olha o tamanho daquela porta. A igreja discerne, eles se submetem ao crivo da igreja, são trazidos conforme disseram os apóstolos impõem as mãos, autorizando-os. Aí o versículo 7 diz: assim, problema identificado, solução apresentada, servos autorizados. Versículo 7, assim a palavra de Deus continuava se espalhando, e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e sacerdotes
se convertiam. Você sabe quem são esses sacerdotes? Depois de Cristo não tinha mais sacerdote, tinham apóstolos e discípulos. Quem são esses sacerdotes? O grupo, homens que fazia parte do grupo, da cúpula, que acusou e condenou Cristo à morte. Homens que caluniavam e denunciavam Pedro e João. Homens que eram inimigos da igreja por causa da tradição judaica. Só que agora nessa igreja que tem problema, discerne problema, apresenta a solução, e a solução são os crentes que fazem parte dela que tem problema. Há salvação de almas e os inimigos da igreja começam a se converter. O que está acontecendo? Nós precisamos voltar a Atos. Atos é uma igreja com problema. Quantas vezes a gente fala assim, eu tenho saudade da igreja primitiva. Em que sentido? Porque hoje tem muito problema nas igrejas. Volta lá para tu ver um pouquinho. Atos 1, com 1 Coríntios 15, Jesus apareceu a mais de 500. 10 dias de oração, só tem 120 crentes orando na igreja. Se ele apareceu ressuscitado a mais de 500, era para esses 500 estar buscando o poder do Espírito. 380 vazaram, 10 dias de oração. E tem igreja assim, hoje também. Marca acampamento, lota. Marca um show gospel, lota. Congresso com um cantor famoso, lota. 10 dias de oração, marca. Atos capítulo 5, um casal projeta em casa mentir para a igreja. E na hora da oferta o Espírito Santo mata. Pedro pergunta, por que vocês deixaram o diabo encher o coração de vocês para vocês mentirem ao Espírito Santo? Tentou falar, morreu. Quem matou? A pombinha, o consolador. Problema. Você chega no capítulo 6... Tinha irmãs que não estavam tendo o que comer por causa da comunicação. Era só botar a mão na barriga, estou fome. Mas os crentes estavam dando prioridades aos seus grupinhos, facção na igreja, grupinho preferido. Jesus em Atos 1 mandou assim, vocês vão pregar Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí a gente coloca grau de prioridade nesse versículo. Eu entendo o nosso grau de prioridade, mas não é bíblico. Por quê? Porque a gente diz assim, primeiro Jerusalém, então primeiro é na minha Jerusalém, primeiro eu prego na minha casa, na minha rua, e depois eu vou para os outros lugares. E nunca foi para os outros lugares. Por quê? Porque nem começou na sua igreja, nem na sua casa. Está usando uma falsa interpretação para esconder sua vergonha de falar de Jesus. Porque o que diz o texto não é primeiro em, segundo, terceiro, quarto, não. O texto diz, vocês vão ser testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judeia, Samaria e confins. Tanto em quanto na, não é primeiro aqui, depois lá. É enquanto prega aqui, se espalhem, preguem também lá. Era para a igreja pregar ao mesmo tempo, se espalhando. Porque Jesus já sabia o que ia acontecer no dia de Pentecostes. Mas o que ela fez? Ela fica presa em Jerusalém. Até no capítulo 6 ela está presa em Jerusalém. O que é isso? Problema. Uma igreja desobediente. E quando é que eles se espalham? Depois da morte de Estevão. Que Saulo fortalece a perseguição no capítulo 8, olha que legal, capítulo 8, versículo 2, uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja em Jerusalém. Me ajude, varreu a igreja onde? Como é que o povo diz aí hoje? Toma. Porque Jesus mandou alcançar os confins da terra, e eles estão presos em Jerusalém. Por quê? Mais conforto. Só povo que fala a nossa língua. Lembra? Até no capítulo 6, vamos dar comida para quem fala a nossa língua. Para que a gente vai pregar para quem não fala a nossa língua? Aí no capítulo 8, a perseguição vem e abala a igreja em Jerusalém. Olha o que aconteceu. Todos eles, fora os apóstolos, foram espalhados. Só quem
já leu Atos 1, vai pegar isso aqui e ouvir o que eu falei. Todos eles foram espalhados para as regiões da Judéia e da Samaria. Era Jesus dizendo: vai ou não vai? Ai, é que eu tenho livre-arbítrio, eu posso ir e não posso ir. Como é que é? Escolhido não tem escolha, nem que seja na UTI. Tu vai olhar para o vizinho e dizer que Jesus. Aí o outro vai dizer Aí tu diz, pisca o zóio, mas tu prega. Tu prega, irmão. Vai ou não vai? E eu não estou no Antigo Testamento não, tá? Nete crente. Eu estou no amor, na graça. Logo assim se espalham e começam a pregar. Começaram, versículo 4. Os que foram espalhados anunciavam o evangelho a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Era uma igreja problemática, igual a tua. E qual foi a solução? Proibir o culto? Não, governo comunista. Qual foi a solução? Virar desigrejado? Não, Nutella. Qual foi a solução? Apresentar a solução. E quem apresentou a solução? Os membros da igreja problemática. Se você está na igreja, essa igreja está com problema no ventilador, essa igreja está com problema no som, essa igreja está com problema no sonoplasta, e tu é na língua. Ainda vai para o Facebook no pós-culto e critica cantor, critica pregador, critica pastor, ainda fala assim: eu falo mesmo, eu sou profeta. Não, tu é fofoqueiro, encrenqueiro. Se você está na igreja e só fala dos problemas dela, você é o pior problema nela. Vaza dela que ela fica melhor sem você. Tinha problema lá. O que os apóstolos disseram? Vocês arrumem a solução. Aí a igreja, chá com nós. A igreja escolhe 7 homens e o problema é solucionado. 7 homens de boa reputação, caráter, cheios do Espírito Santo, poder, e cheios de sabedoria, uso correto do conhecimento. Para quê? Ser pastor presidente? Não. Ser pregador do Congresso Geral? Não. Para quê? 7 homens com essas características. Dá comida para as viúvas que estão passando fome aí. Olha o padrão para entregar comida às viúvas que servem a igreja de Deus, que fazem parte da igreja de Deus. Irmão, nós não podemos baixar o padrão. Um padrão estabelecido deve ser valorizado. Se você ler 1 Timóteo 3:8, 3:12, o mesmo padrão exigido a bispos, que são presbíteros e pastores, se exige dos diáconos. Quem é Estevão? Diácono. E o padrão estabelecido é, para ajudar a gente na distribuição de comida, primeiro, escolham entre vós, tem que fazer parte da igreja local. Segundo, de boa reputação, caráter. Terceiro, cheio do Espírito Santo. Gente que tem a carne dominada pela unção do Espírito. Gente que tem poder de Deus na vida. Quarto, cheio de sabedoria. Sabe usar o conhecimento que tem. Fala quando é necessário. Cala a boca e senta para aprender, para depois ficar em pé para ensinar. Cheio de sabedoria. Esse tipo de gente, os apóstolos disseram, está capaz, está capacitado para dar comida para as viúvas. Agora olha o versículo 8. Então eu disse aos irmãos que Estevão surgiu no meio de uma igreja problemática. E enquanto Jesus não volta,
ele vai levantar muitos dentro de uma igreja problemática. Segundo lugar, Estevão surpreende o padrão da liderança. Porque o padrão da liderança foi boa reputação, cheio do Espírito, cheio de sabedoria e que congregue com a gente, que faça parte da comunidade local. Está preparado para dar uma glória a Deus? Olha que coisa linda, versículo 8: Estevão era homem cheio da graça, cheio do poder, realizava milagres e fazia sinais. Ah, meu Deus! A liderança disse, só precisa de 3: boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Aí o apóstolo, quando determina as 3, vem Estevão com 4 a mais. Porque quem ora é surpreendente. Quando o Espírito Santo te enche, ele te leva além do que você mesmo imagina, do que você mesmo projetou. Então, deixa eu resumir: cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque todo homem está cheio de alguma coisa. Quando essa camiseta vem escrita assim, ó, cheio, aí tu pergunta de quê? Aí tu vai lá para o texto, que é cheio do Espírito. Ou tu está cheio de si mesmo, ou tu está cheio das coisas desta terra, ou tu estás cheio de pecado, ou cheio do Espírito Santo. Estevão é cheio de fé. Estevão, sendo cheio de fé, versículo 5, é um homem que crê que foi salvo pela fé. É pela fé que ele vence o mundo, é pela fé que ele congrega numa igreja que tem problemas e ele crê que esse problema vai ser solucionado. Isso é ser cheio de fé. Estevão é cheio de sabedoria, versículo 3, é mais do que conhecimento. Conhecimento o livro dá, conhecimento a faculdade dá, depende também. Conhecimento o seu escritório lhe dá, conhecimento seus pais podem lhe dar, mas sabedoria, quem não tem, peça a Deus, que Ele a dá e não passa em rosto, porque sabedoria vai para o estilo de vida. Primeiro, cheio do Espírito. Segundo, cheio de fé. Terceiro, cheio de sabedoria. Quarto, Estevão é cheio da graça. Versículo 8. Havia em Estevão abundante graça. E você vê isso no início e no fim de sua vida. Porque no início ele dá comida para o faminto, e no final ele intercede por perdão para seus inimigos. Era um homem cheio de graça. A sua vida ministrava a favor às pessoas. Suas orações eram de graça, cheias da graça, do favor imerecido. E suas mãos distribuíam a graça, o favor para alimentar os famintos. Quinto lugar, Estevão era um homem cheio de poder, porque a Bíblia diz que ele realizava milagres e sinais entre o povo. Milagres eram poderes físicos visíveis nas pessoas, e os sinais era quando ele pregava uma mensagem ou fazia algo extraordinário. De algum modo, ele apontava a visão dessas pessoas para Cristo. Por isso que alguns milagres na Bíblia são chamados de sinais, principalmente no ministério de Jesus. Por quê? Porque cada milagre que Jesus fazia era um sinal para ele mesmo, era um sinal para um tempo que virá sobre a terra. Um exemplo, quando Jesus curava um cego, quando Jesus levantava um paralítico, e quando Jesus perdoava um pecador, o texto chama aquilo de sinal. Por que sinal e não apenas milagre? Milagre era o sentimento do alcançado. Ele diz algo extraordinário aconteceu, mas para Jesus é um sinal. E eu digo que eram 2 sinais, um sinal para trás. Era Jesus lembrando o homem do jardim. Lembra de como era antes do pecado.
E era um sinal para a sua vinda gloriosa. Quando eu vier, farei novo céu e nova terra, e não mais haverão essas enfermidades e o pecado que assola a humanidade. Estevão conseguia, debaixo da unção do Espírito, equilibrar o milagre extraordinário, a pessoa sentindo, e o sinal apontando para algo ainda maior. Esse homem revestido de poder é um diácono, porque isso só acontecia entre os apóstolos. E alguns sensacionistas dizem que os milagres ficaram restritos aos apóstolos, mas quem está fazendo milagres aqui é um diácono. Se você entendesse isso, irmão. Você não precisa de cargos especiais, nem de títulos especiais para representar Deus na terra. Se você é de oração, onde você chegar, o poder de Deus pode se manifestar. Aleluia! Esse camarada agora, eleito pela igreja, separado pela liderança, cheio do Espírito, começou a dar alimento para o povo. Mas entenda isso, ele dava alimento e pregava. Ele dava alimento e pregava. Porque tem muita igreja dando comida para o faminto, mas não evangeliza. Dá comida para o faminto, mas não fala de Jesus. Sabe o que é isso? Obra social que o governo espírita faz. O que a igreja tem que fazer? Estevão dava comida ao faminto e pregava. Quando ele começou a pregar, a Bíblia diz que ele começou a incomodar os homens da sinagoga. Versículo de número 9. E vieram debater com ele. Eu entendo Estevão. É como se ele dissesse: eu estava aqui na minha, vocês que vieram para cá perturbar. Eu estou aqui na igreja dando comida às viúvas e vocês vieram perturbar. Versículo 9. Um dia alguns homens começaram a discutir com ele. Aí versículo 10, olha que coisa linda. Nenhum deles era capaz de resistir ao Espírito e à sabedoria pela qual Estevão falava. Aí, meu irmão, quando os camaradas viram que não conseguiam no argumento, partiram para a violência. Versículo 11, convenceram homens a mentir a respeito dele. Moça de Deus, moço de Deus, viva! E essa versão diz que subornaram homens para mentir com o nome dele. Ou seja, tiveram que patrocinar mentirosos, tiveram que patrocinar uma calúnia viva, de tal modo que quando alguém quiser falar mal de você, que fale, mas vai ter que inventar. Vão ter que mentir. Por não conseguirem vencerem no debate teológico, por não conseguirem no argumento. Por quê? Porque Estevão pregava a Cristo, e eles pregavam tradição da lei, e Estevão, Bíblia para dentro. Agora o que eles fizeram? Vamos caluniá-lo. E começaram a subornar os homens para fazer o quê? Porque a maioria do poder estava na mão da tradição judaica, estava na mão do sinédrio, que havia condenado Jesus à morte. Aí disseram assim: a gente paga e vocês dizem que ele blasfemou contra Moisés, até contra Deus. Dizem que ele é blasfemo. E aí o povo, a maioria judeus da tradição judaica, foram agitados, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. Olha Estevão passando pelo que Jesus passou. Pagaram pessoas para gritarem: solta Barrabás e crucifica Jesus. Depois pagaram soldados para mentirem, dizendo que Jesus não havia sido ressuscitado. Primeiro, Estevão agora preso, igual Jesus foi preso, tendo uma calúnia financiada pelos inimigos que não suportaram o argumento teológico. E agora disseram assim: ele fala contra o templo. Igualzinha a acusação contra Jesus, porque Jesus disse: desfaçam esse templo e 3 dias depois ele será restituído. Do que Jesus estava dizendo? Do seu corpo. Mas eles disseram, ele falou foi contra o templo.
e contra a lei de Moisés. Jesus mesmo disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir, porque Jesus cumpriu. A gente só depende da graça e não da lei para ser salvo. Só que agora eles mentem e dizem: ele falou contra o templo, ele falou contra a lei, ele falou contra Moisés. E nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. E é verdade, mudou mesmo. Aí, versículo 15: nesse momento, todos os membros, irmão, me ajuda aqui rapidinho, ó. Falou contra Moisés, está aí no versículo 11, me ajude. Falou contra. Olha o que eles estão dizendo. Eles estão pegando Moisés como base para acusar Estevão. Olha, senhores do Sinédrio, nós temos grande respeito por Moisés. Moisés, aquele homem que tirou o povo do Egito. Moisés, aquele homem que quando trouxe as tábuas da lei, o rosto dele brilhava. Coloca para mim, projeta para mim, que está muito legal esse negócio. O versículo 15. Versículo 15. Todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Ah, meu Deus, já pegou, né, irmão? Enquanto eles estão dizendo, ele é contra Moisés, o homem que o rosto brilhava. Aí quando olhavam para Estevão, o rosto de Estevão está brilhando igual o rosto do Moisés que eles acusavam. Era Deus dizendo: ele não é contra Moisés, ele é cheio da mesma glória que enchia Moisés, ele tem o mesmo espírito que Moisés tinha. Aleluia! Quem é cheio do Espírito, até o semblante denuncia, até um semblante revela. Obreiros, a soberba fez anjos se tornarem demônios, mas a humildade do Espírito em nós faz o nosso rosto brilhar como o rosto de anjo. O Espírito resgata o nosso brilho. Agora, irmão, quando Estevão está sendo acusado e o rosto brilha, o sumo sacerdote olhou para ele no capítulo 7, versículo 1. Essas acusações são verdadeiras, ô diácono? De que você fala contra a lei, contra o templo e contra Moisés? Eu acho muito chique essa parte. Aí Estevão diz assim: irmãos, pais, ouçam-me. Olha o respeito desse homem com a liderança do Sinédrio, com a liderança que odiava os cristãos, que havia condenado o seu Salvador à morte. Eu quero que você entenda algo comigo agora. Eu não tenho como colocar versículo por versículo do sermão de Estevão. É o maior sermão do Novo Testamento. Mas esse sermão de Estevão tem algumas características e é proposital. Ele diz assim: eu preciso de sua atenção agora. Levanta a cabeça, depois você olha para a Bíblia ou para o texto. Olha para mim rapidinho. Eles disseram que Estevão falou contra o templo. Contra o quê? Contra Moisés. Contra quem? Por quê? Por que eles disseram que Estevão falou contra o templo? Porque Estevão dizia: Jesus não está preso a templos, o Espírito não está preso a templos. É por isso que os apóstolos saem caminhando, pregando, abrindo igreja, plantando igreja e ganhando almas. Não existe um templo fixo. Eles queriam os crentes presos a um templo fixo. Estevão dizia: não, onde está o Espírito, aí a liberdade. O vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Estevão não ficava simplesmente conectado ao teplocentrismo, como eu disse ontem. Segundo, Estevão dizia: Moisés foi uma bênção, através dele veio a lei, só que Jesus é maior do que Moisés. Moisés passou, Jesus permanece para sempre. Aí agora ele vai pegar pontos cruciais da história do Antigo Testamento para defender a si mesmo. Ele vai se defender das calúnias usando as escrituras,
Pastor, eu posso me defender das calúnias usando as escrituras? Sim, se o que você diz, ou disse, faz ou fez, está baseado na palavra, o caluniador vai ficar envergonhado. Então ele diz assim: irmãos e pais, ouçam, o Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes que ele chegasse em Harã. Harã tinha altar, porque Abraão fez, mas na Mesopotâmia não. O que ele está dizendo é: Deus não se manifestou a Abraão apenas em Harã, onde tinha um local fixo de culto. Deus apareceu a ele em qualquer lugar aberto na Mesopotâmia, sem templo algum. Olha a inteligência de Estevão. Ele continua. Agora, como que ele conclui seu sermão no capítulo 7? Ele diz assim: vocês resistem ao Espírito Santo. Ele vai mostrar na história a resistência que os antepassados tiveram contra os escolhidos de Deus. Olha o versículo 51. Vocês são teimosos, têm um coração incircunciso, são surdos para a verdade, resistirão para sempre ao Espírito Santo. Aí ele aplica: foi isso que os seus antepassados fizeram e vocês também fazem. Então, irmão, é muita coragem, preste atenção. Ao mesmo tempo em que se defende, ele ataca. Ele se defende dizendo: eu falei que o templo não é mais necessário, porque antes que houvesse templo, Deus chamou Abraão. Aí agora o versículo 9, ele está baseando o terreno para o ataque. Ele diz no versículo 9: os patriarcas, os irmãos de José, tiveram inveja de José e o venderam. Ele está dizendo que lá atrás, os seus antepassados resistiram ao Salvador. Aí no final ele aplica: do mesmo jeito que vocês resistem ao justo, que é Cristo. Olha que diácono inteligente. Depois ele vem para a história de Moisés, versículo de número 30, por favor. 40 anos depois, no deserto próximo, não tem templo. Um anjo apareceu a Moisés deixa eu ler lá, bora lá. E completados os 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Continua. Aleluia. Então, quando Moisés viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. É Estevão contando a história. E disse-lhe o Senhor, agora, irmão, aqui Estevão cutuca. E disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra. O que ele está dizendo nas entrelinhas é: para vocês o templo é santo, mas lá atrás Deus falou para Moisés: aqui nesse pedacinho de terra, com essa plantinha, já é santo, porque eu estou presente aqui. Estevão está usando a própria Bíblia que eles usam para argumentar contra eles, de que o centro do evangelho não é o templo, é Jesus. Aí agora, irmão, ele vai começar de novo a preparar o coração para falar da rejeição deles a Cristo. Escuta bem, quando ele fala que que Deus não se manifestou no templo, ele está se defendendo. Quando ele fala das rejeições aos homens de Deus, ele está preparando o terreno para atacar. Porque Paulo disse que nossa arma é para defesa e ataque. Na hora certa, você discerne em guerras ideológicas, doutrinárias, teológicas, defender e atacar. Como que um pastor defende sua congregação? Não traga fulano de tal, é a primeira defesa. A segunda defesa de um pastor à sua congregação é: o pregador prega no domingo, o pastor chega na doutrina e desprega. É uma defesa.
mas ao mesmo tempo um ataque. Porque quando ele desprega a falsa pregação, ele está atacando a heresia. Ele está atacando a mensagem errada. Efésios 6, tem arma de defesa, capacete da salvação, proteja a sua mente. Escudo da fé, já é proteção da sua frente, a frente do soldado. Couraça da justiça, proteja o peito. Cinto da verdade, tenha firmeza no evangelho. Calce os pés com a preparação do evangelho da paz, para você não ficar escorregando entre doutrinas, inovações e ventos de doutrinas hereges. Só que ele conclui: espada do Espírito. Então Estevão prepara o terreno agora. Olha o que ele diz no 39. Por favor, 38. Bora lendo, igreja. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Este é o que esteve entre a congregação. Este aqui é Moisés. Olha ele mostrando que ele gosta de Moisés, que é de Moisés que ele mais fala. Este é o que esteve, ele gosta tanto de Moisés que o rosto brilhou igual Moisés. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos entregar. Ele está falando da lei. Lembra que eles disseram que Estevão blasfemou contra a lei? Sim ou não? Mas Estevão acabou de dizer que a lei era a palavra de vida, ao qual nossos pais, agora ele está dizendo, nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, antes o rejeitaram. Presta atenção nisso, por favor. Antes o rejeitaram, e em seu se tornaram ao... Foi fácil tirar o povo do Egito, difícil foi tirar o Egito do povo. Está lá, ó, porque Estevão disse que no coração deles, eles estavam no Egito ainda, fisicamente no deserto, fisicamente diante do tabernáculo, mas de coração no Egito. Agora, quando foi que eles rejeitaram Moisés? Eu não sei se você já percebeu isso. Quando foi que eles rejeitaram Moisés? Quando eles falaram assim para Arão, ó, faça deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O bezerro de ouro não foi rejeição a Deus. O bezerro de ouro foi rejeição a Moisés. O que Estevão estava dizendo é: cuidado, quando você rejeita um homem de Deus, pode ser que você esteja rejeitando o próprio Deus. Ele está preparando o terreno para dizer: vocês estão aí me acusando por rejeição a Moisés? Lá atrás os antepassados de Moisés o rejeitaram escolhendo deuses, e do mesmo modo vocês estão resistindo o Espírito Santo e rejeitando Cristo o justo. Agora, olha como ele bate de quina. 44. Isso é um diácono, tá, gente? Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. O que o Estevão está dizendo é: enquanto eles andavam no deserto, tinha o tabernáculo. Aí quem sabe alguns entre eles, olha, vai falar do templo. Isso aí, o tabernáculo era o templo. Olha onde Estevão vai chegar. Eles andavam com o tabernáculo. O qual nossos pais, recebendo, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi. Ele está dizendo: o tabernáculo que Moisés montou, todo mundo desmontava e carregava, e estabelecia em algum lugar de culto, até o tempo de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Na linguagem, nessa tradução aqui, achar tabernáculo é fazer uma nova tenda, porque Davi fez uma nova tenda para o Deus de Jacó. Continue, olha onde ele vai chegar. E Salomão lhe edificou
casa. Olha o que ele está dizendo. Começamos com Moisés no deserto, depois Moisés faz o tabernáculo, depois Davi faz a tenda, mas Salomão fez o templo. Templo, Salomão fez o templo. Aí ele bate. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Oh, irmão, levanta a mão e diga: me dá sabedoria, Jesus. Por quê? Porque disseram que ele tinha falado contra o templo. Então ele traz todo o Antigo Testamento usando o templo para mostrar: sim, o templo é bom, que é nossa identidade. O templo é bom para nossa liberdade. Imagina o Tocha lá na rua. Agora aqui, quando ele entra na presença e dança com a gente diz: é poder, é alegria, é unção. Isso aqui não fecha a porta, como disse o pastor. Isso aqui não nos escandaliza, nos protege do sol, nos protege da chuva. A gente decide quem pode entrar e quem não vai entrar, quem vai subir, quem não vai subir. Agora lá fora, irmão, Estevão não está dizendo que não precisa ter templo. O que ele está dizendo é que o templo não é o centro. Porque ele cita o valor da tenda, do tabernáculo e do templo, mas ele conclui: ele não habita em templo feito por mão de homem. Continua. Olha que coisa linda. Por que, Estevão? Porque ele disse: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão me edificar? Qual é o lugar do meu repouso? Sabe o que Deus está dizendo nesse versículo aqui? Vocês vão me limitar a 4 paredes? Eu fui pregar numa igreja no interior do Pará. Tem umas igrejas que me estressam, irmão. A maioria é os que ficam inventando calúnia aí, de soberba, de cobrar 15 mil para pregar, tudo mentiroso. Esses dias eu chamei o Fuxico Gospel ao vivo. Prova na minha cara aqui. Isso não é jornalismo, isso é fofoca. E quem gosta de fofoca é fofoqueiro também. Aí fui pregar numa igreja. Como faz a agenda, não sou eu mesmo que faço. Cheguei lá na igreja, tem o púlpito. Aí tinha 3 cadeiras especiais. Uma verde, uma branca e uma vermelha. Aí... brincadeira, gente. Aí eram umas 3, assim, que quando eu cheguei estavam disponíveis. Aí eu cheguei lá, me ajoelhei na branca. Aí alguém vem em mim: essa é a cadeira do Espírito Santo. Aí eu me levantei e fui para verde. Essa é a cadeira do Filho, do Pai. Essa é a cadeira do Pai, pastor, desculpa. Aí de joelho, eu estava de joelho, eu fiquei, passei a mão nas 3 cadeiras. Desculpa. Trindade. Aí quando eu peguei no microfone, eu falei: Deus é onipresente, irmãos? Eita glória! Eu não pedi glória. Eu perguntei se Deus é onipresente, irmãos. Aleluia! Se Deus é onipresente, Ele pode ser limitado a algum ambiente físico, irmãos? Não, Ele é onipresente. E por que vocês colocaram 3 cadeiras? Quando você coloca 3 cadeiras dizendo que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está mandando ele sentar. Não há espaço físico que domine o Deus Trino onipresente. Ele está em todos os lugares, manifestando sua graça e sua glória. Ele não habita em templo feito por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é meu trono, a terra é o suporte de meus pés. Vocês vão construir uma casa que me caiba? Qual é o lugar de descanso para mim? Versículo 50: não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra, não há espaço que me limite, que me caiba. Quando Estevão acaba de falar isso, ele bate, versículo 51. Vocês são teimosos, homens de dura cerviz. Sabe o que é isso? Homens que não abaixam a cabeça, homens que não se encurvam, homens que não se prostram, incircuncisos de coração. Se o judeu tinha a marca da circuncisão física, vocês não foram marcados no coração de vocês. Vocês são incircuncisos de ouvido. Vocês rejeitam a mensagem de um diácono. Vocês rejeitam a unção do Espírito. Vocês estão limitando Deus a um ambiente fechado. Vocês sempre resistiram
mentiram ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais. Olha o versículo 52, olha a pergunta dele: a qual dos profetas vocês não perseguiram antes? Até mataram anteriormente aqueles que anunciaram a vinda do justo. Vocês mataram aqueles que anunciaram a vinda do Salvador. Sabe o que Estevão está dizendo? Pode me matar, pode me perseguir, eu faço parte da lista de profetas que vocês perseguem. Eu faço parte dos verdadeiros mensageiros de Deus. Versículo 54, os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes. Imagina agora, irmão, um monte de líder com cara de pitbull. Rangiam os dentes contra ele. E hoje é do mesmo jeito. Eles espumam de raiva contra a igreja, eles rangem os dentes contra a igreja. Mas vai ter um dia que, se não se arrependerem, vai ter um dia que vão ranger os dentes mesmo no inferno, nas chamas de fogo. E a igreja feliz eternamente, glorificando o Cristo Salvador. Por favor, projeta o versículo 54. Quando acabar de ler, coloca o 55. Eles enfurecidos olham para a cara de Estevão, para o semblante de Estevão, enquanto o semblante deles tem semblante de demônios, enquanto o semblante deles é de cão, porque de fora mesmo ficarão os cães. Olha só, eles estão olhando para Estevão para acabar com ele. Olha o versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu? Estevão, o que é que você está vendo? A raiva dos homens? Não. A fúria dos homens? Não. O ódio dos homens? Não. O que é que você está vendo? Eis que vejo os céus abertos. 56. E o Filho do Homem à direita de Deus. Irmão, se prepara para dar um glória lindo. Isaías 6, Isaías viu o Senhor sentado. Em Mateus 5, os discípulos viram Jesus sentado. Atos 2, Pedro disse que Jesus está assentado. O escritor aos Hebreus disse que ele está assentado à destra do Pai para interceder por nós. Mas quando Estevão olha para cima, Jesus fica em pé, como quem diz: eles te rejeitam na terra, eu te recebo aqui em cima. Eu vou te receber, Estevão. Aleluia! Rejeitado pelos homens, odiado pelos homens, desprezados pelos homens, recebidos por Jesus. Vem, Estevão. Pastores, permita-me, eu queria falar algo com toda a igreja agora. Toda a igreja, por favor, galeria e nave. Diga, por favor, Êxodo 19. Não acelera esse negócio. Êxodo 19. O céu se abriu para Moisés. Isaías 6. O céu se abriu para Isaías. Ezequiel 1. O céu se abriu para Ezequiel. Mateus 3, o céu se abriu para Jesus. Atos 10, o céu se abriu para Pedro. Atos 7, o céu se abriu para Estevão. Mas no dia do arrebatamento, o céu vai se abrir para você, para nós. Vinde benditos de meu Pai.
Alguém ainda tem essa esperança, alguém ainda tem essa sede, alguém ainda crê que Ele vem. Aleluia! Aleluia! Olhem! Eu não sei como é que está essa versão, coloca na sua tradução para mim. 56. Eis que vejo os céus abertos. Eis, diga eis. Cada vez que você vê essa palavra eis na Bíblia, cada vez que você vir essa palavra eis, olhem, vejam. Lembra de João? Eis o Cordeiro de Deus. É uma apresentação. Ele está chamando a atenção. Quando ele grita nessa versão aqui, eis que vejo, ele está chamando os homens para a mesma experiência. Ele é tão simples. Ele é tão simples e ninguém é cheio como ele. Ninguém tem as mesmas experiências que ele. Mas ele diz no versículo 56, vejam, olhem, larguem as mágoas, olhem, parem de ódio, olha, veja o que eu estou vendo. Erga os olhos, não é só para mim, então vejam, é para todo mundo. Só que lá no céu Jesus diz, não é para todo mundo não, é só para tu. Mas o que importa é o desejo dele de que outros vejam. Vejam o que eu estou vendo. Era Jesus já sarando a dor. Era um sedativo divino. Por quê? Porque vai doer. 57, eles taparam os ouvidos. Taparam o ouvido para não ouvir Estevão. E gritaram. Parece coisa de menino, né? Estevão está lá falando. Imagina um monte de macho. Ah! Se eu chegasse lá e dizer larga de frescura, macho. Olha, taparam os ouvidos e começaram a gritar. É muito ódio contra a igreja, irmão. Chegou, meu amor. Tá rouca. Aí pegaram Estevão. Arrastaram. Ali está expulsando-o da cidade. Sabe por que expulsaram da cidade? Porque a cidade é santa. Mas os habitantes dela são assassinos. O arrastaram para fora da cidade. Pegaram suas capas para terem mais mobilidade. Arrancaram e jogaram nos pés de um jovem. E o nome do jovem é Saulo. Ele estava lá, ó, mata mesmo. Acaba com esse crente. É nós. Não, eu cuido das capas. Me dá as capas aqui que eu seguro as capas de cada um de vocês. Eu seguro. Me dá. Toma, Tevinho. E pega a capa dos assassinos. Mete a pedra, mete a pedra. Mete o pau, mete o pau. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Eles têm o poder sobre o meu corpo, mas no meu espírito eles não tocam.
O que veio de ti volta para ti. Já que o Senhor ficou de pé, recebe meu espírito que eu estou chegando. Versículo 60. E pondo-se. Irmão, repete só essa primeira parte. 1, 2, 3. Isso, até aí, de novo. Não está escrito que ele caiu. Ele escolheu a posição. Uma pedrada na cabeça, ele poderia cair para trás, ele poderia cair para o lado. Ele disse, mas antes que eu caia para trás, ou para o lado, ou para o outro, como morto, eu morro, mas eu morro de joelhos. Alguém já disse que geralmente se morre como se vive. Que você morra, se for para morrer, como se vive. Como nessa manhã, quebrantado, cheio do Espírito, com sede de Deus. Como que ele morre? De joelhos, intercedendo, cheio do Espírito. E clamou com grande voz. As pedras estão caindo, irmão. As pedras estão caindo. Versículo 59. Enquanto atiravam as pedras, a pedra está vindo, e ele encontra forças, como diz Hebreus, ele tira a força da fraqueza e clama, Senhor Jesus, não cobra deles este pecado. É pecado, mas não cobra deles não. Ele está imitando Cristo. Lembra que como Jesus ele foi preso pela mesma acusação, ele foi caluniado e condenado. E agora, já que ele foi preso como Jesus e condenado como Jesus, ele é levado para fora da cidade, do mesmo jeito que Jesus, fora da cidade. E ele entrega o Espírito como Jesus fez. E ele ora pelos seus apedrejadores, como Jesus orou pelos seus crucificadores. Não imputar não cobra da conta deles. E aqui meu coração treme. Porque quando ele diz assim, na minha versão está assim, não os culpes por este pecado. Não cobra deles. É como se ele reconhecesse que ele era o início dos mártires do Evangelho. O nome Estevão significa coroa. Ele estava dizendo, eu sou a coroa dos sofredores pelo Evangelho. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Matem o Estevão. E quando matam o pregador, no versículo 60, olha o que diz, e com isso adormeceu. Irmão, isso aqui Lucas está provocando, irmão. Porque o Evangelho é provocador. O normal seria, morreu, todo quebrado. Aí Lucas diz, adormeceu. Um dia ele vai despertar. Não tem nada de sono da alma não, estou falando do corpo. O corpo vai despertar. Por quê? Porque vai ouvir um som lá de cima. O espírito dele vem com Jesus. E no soar da trombeta, o corpo começa a se mover. E na ordem do arrebatamento, o corpo sobe, o espírito desce e se une. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, o mesmo Senhor Jesus descerá no céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo Estevão ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles para encontrarmos com o Senhor nos ares.
No capítulo 9 nasce o apóstolo Paulo. Na morte de um diácono nasceu um apóstolo. Porque a tradição diz: calamos o diácono. Aí tinha um jovem lá, escolhido desde o ventre para ser apóstolo, mas não sabia. Mata o diácono! Aí o Espírito Santo fala dentro de Estevão: ora aí, senão eu mato esse jovem logo, ora aí. Igual matei Anani e Safira. Aí Estevão diz: perdoa ele. O diácono orou. Deus perdoou o futuro apóstolo. O diácono ora e morre. Deus levanta o apóstolo Paulo. Meu Deus. Era Deus dizendo: tu mata um diácono, eu levanto um apóstolo. Não tem jeito. Ah, eu mato Paulo. Quando Paulo tomba em Roma, João está fazendo a diferença na ilha de Patmos. Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Eu mato João. Os discípulos de João geram os pais da igreja. Eu mato os pais da igreja. Os pais da igreja geram os pré-reformadores. Ah, eles também vão morrer. Os pré-reformadores geram os reformadores. Ah, eles também vão ser perseguidos e vão morrer. Os reformadores geram os avivalistas. Os avivalistas vão adoecer e vão perecer. Os avivalistas geraram dois pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eles passaram, mas olha onde a gente chegou e olha onde a gente vai continuar. Ai, irmão, não adianta. Não adianta, é como eu disse ontem, essa chama pentecostal ninguém vai apagar. Fica em pé. Uma jovem cristã do século II, enquanto era assassinada por não negar o nome de Jesus, a perpétua, ela olhou e disse: se vocês me deixarem viver, eu continuarei pregando e vencerei vocês. E se vocês me matarem, eu vou vencer vocês ainda mais. Porque outros jovens vão se inspirar com a minha história. E aí eu te pergunto: tu vai largar Jesus porque esse namoro não deu certo? Só porque ele te largou, ela te largou, tu vai largar Jesus? Tu vai largar Jesus porque não vendeu bem no mês? Porque te caluniaram e desprezaram o seu ministério? Tu vai desviar porque não citaram o seu nome e não te aplaudiram? A cada 5 minutos morre um crente no mundo por não negar o nome de Jesus. A cada 5 minutos morre um crente no mundo por não negar o nome de Jesus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero orar por fortalecimento espiritual. Eu quero orar por enchimento do Espírito. Eu quero orar por você aqui na frente. Enquanto eu pregava, você disse: Deus está falando comigo. Eu preciso crescer nisso. Eu preciso melhorar nisso. Eu quero ser fortalecido para ir até o fim. Vem cá na frente, eu quero orar por você aqui. Deus sabe das suas guerras. Deus sabe das suas batalhas. Deus sabe das suas dúvidas. E o mesmo que encheu Estevão está aqui para nos encher. O mesmo que capacitou Estevão, um simples servo. O que é diácono, pastor? Servo. Está aqui para nos capacitar.
pode vir, irmão. Você não pode desistir de Jesus. Por amor à sua vida, por amor à sua família, você não vai abrir mão do seu ministério. Por amor à sua alma, por amor a Cristo, você não vai abrir mão da sua chamada. Sua família precisa de você com Jesus. Seu futuro precisa de você com Jesus. Há planos de Deus para a sua vida, tem sonhos de Deus para a sua vida. Só com Jesus. Só com Jesus. Chega mais para frente um pouquinho que tem mais gente para vir aqui à minha esquerda. Jesus, eu preguei a sua palavra. O Deus de Atos 2 que envia o Espírito é o Deus de Atos 6 que não deixa Estevão desistir mesmo na dor. É o Deus de Atos 8 que faz a igreja crescer debaixo da perseguição. Se o Senhor não nos der graça, a gente não consegue. Há muitos aqui que a dor está no corpo. Há outros aqui que a dor está na alma. Deus que sarou Estevão antes mesmo das pedradas, sara minha irmã, sara o meu irmão, abraça-nos. Somos apenas crianças dependentes. Somos apenas crianças crescendo no seu reino. Toma-nos pela nossa mão. Fixa nossos olhos em Ti. Apaga da memória o que disseram. Arranca do coração dele e dela aquela palavra maldita e enche-o da sabedoria da palavra. E enche-o da sabedoria da palavra. Podem cantar a canção que foi pedida, porque tem gente aqui pedindo para ser usado por Deus. Enche-os da sabedoria da palavra. Senhor, ilumina a mente desse homem para as escrituras. Desperta a mente dessa mulher para as escrituras. Estevão era cheio de fé, cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio do Espírito e cheio da palavra. Ah, Jesus, que nossas palavras e pensamentos reflitam o Evangelho de Cristo. Chora, minha irmã, chora, meu irmão. Pede, filho, pede, filha. Deus está vendo o desejo da sua alma. Tem muita gente para você ganhar, tem muita gente para você levantar, tem muita gente para você fortalecer. Tem muita gente para você liberar perdão. Pede que Ele está te dando graça. Intercede por quem te feriu. Foi Jesus que disse: ore por seus inimigos, ore e bendiga quem te maldiz. Você tem 3 opções: orar por eles, abençoá-los e não amaldiçoar. Mesmo que não haja comunhão, libere a paz. Mesmo que não haja comunhão, diga: Jesus, liberta-os. Jesus, perdoa-os. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser ex, pode ser quem for, o pastor, o líder, a amiga, o amigo. Jesus perdoa, Jesus liberta. Jesus não é para amaldiçoar, Jesus não é para cobrar, é para libertar, é para perdoar. Deixa a vingança com Jesus. Paulo disse, Romanos: a vingança não pertence a nós, pertence a Ele. Ele disse à sua igreja: os falsos virão, se prostrarão e reconhecerão que eu te amei. Mas ore por eles você, abençoe-os, porque o Deus de Estevão é o seu Deus. Quebranta o meu coração, libere perdão. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é ser capaz de orar. Abençoa lá, Jesus. Restaura lá, Jesus.
vontade dele. Sua missão é perdoa, Jesus. Então cante. Como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo do deserto. Flecha que acendam ao véu, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, que me conhece. Canta, igreja, olha a letra aí, ó. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim, serás só a ti. Levante a mão como sinal de dependência. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Olha o processo. O processo são 5 passos. Por último, pede de novo, pede, sonda, me lava por dentro, me quebranta, me humilha, me transforma, molda e muda-me, me enche com teu espírito e depois receba a autoridade de Deus. Receba o fluir do Espírito. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba dons espirituais. Fale língua se o Espírito lhe concede. Fale língua se o Espírito lhe concede. Que saia toda dúvida, que saia todo temor, que saia toda timidez. A carne está sendo queimada nesse ambiente. Esse ambiente está tomado pelo poder do Espírito Santo. Não há carnalidade aqui, é poder do Espírito Santo. Fale em línguas. Ele já colocou na tua mente, ele já colocou no teu coração. Ore em Espírito, ore em Espírito, cante em Espírito. Edifique sua alma, edifique seu espírito. Tenha segredo com Deus, tenha segredo com Deus. Há uma ligação espiritual entre você e Deus através das línguas estranhas.
Aleluia. Aleluia. Você está olhando para o céu. Estão falando de você e você está falando dele. Digno de louvor, digno de louvor. Onde está você que se afastou do Evangelho? Você que se afastou do Evangelho, eu quero orar por você. Os irmãos não vão se sentar. Só chega para trás um pouquinho. Só quem está aqui na frente, chega para trás só um pouquinho. Eu quero orar por você que se afastou do Evangelho. Eu quero orar por você que não é evangélico. Onde está você que se afastou do Evangelho? Onde está você que não é evangélico? Eu quero orar por você. A igreja quer orar por você. Eu sei que o domingo pela manhã pode ser difícil que tenhamos, mas se tiver alguém, eu quero lançar a rede e orar por você. A igreja te ama e quer a salvação da sua alma. Traz aqui. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Canta aleluia, irmão. Igreja, canta, igreja. A igreja canta e Jesus quebra cadeias. Olha aí, Jesus já está trazendo, Jesus está restaurando, Jesus está restaurando ministérios. Está doendo, mas sua chamada está de pé. Digno de louvor. Difícil, mas a chamada está de pé. Vai dizendo que Ele é santo e o pecador vai se rendendo. Você é criança, você é adolescente que vem à igreja porque seus pais vêm. Você nasceu na igreja, mas você nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Quando eu completei 5 anos de idade, os meus pais me pregaram o Evangelho, me ensinaram o valor da confissão. Há filhos de crentes que até hoje nunca confessaram Jesus. Se você se lembrar, meu filho, minha filha, que você nunca confessou Jesus,
com os seus lábios, como diz Romanos 10, crendo com o coração e confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, será salvo. Se você ainda não confessou, venha confessar com a gente agora. Venha quebrar uma barreira no mundo espiritual. Venha selar esse compromisso no mundo espiritual. Quem nega o Filho não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Jesus disse em Mateus 10, quem o confessa diante dos homens, seu nome é confessado diante dos anjos e diante do Pai. Venha filha, venha filho, a gente ora por você. Olha o tanto de vidas aqui de joelhos, irmãos. Olha o tanto de vidas aqui de joelhos. Aleluia! Aleluia! Deixa passar aí. Venha confessar Jesus. Venha confessar Jesus. Filho de crente não é neto de Deus. O papai e a mamãe pode perguntar se você já sabe que a criança tem consciência do que é igreja, do que é Jesus, do que é pecado. Pode trazer, vamos filho, vamos confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Os pais estão trazendo, as mães estão trazendo, o irmão está trazendo o outro irmão, o amigo está trazendo a amiga, a moça está vindo, o adolescente está vindo. Ah, irmão, aleluia! Há um trabalhar de Deus no nosso caráter nessa manhã. Eu sei que você gosta das canções, você gosta da história bíblica, você gosta do pastor, você gosta do ambiente, mas quando você confessa Jesus, você está firmando aliança, porque o Espírito está te conduzindo. Aleluia! Aleluia! Você sente a verdade do que eu estou lhe dizendo. Você sente a necessidade do que eu estou lhe dizendo. Estenda as mãos para cá, igreja, vamos orar por eles. Quando eu fizer a oração da confissão, eles repetem, todo mundo ora junto. Senhor, obrigado porque essas pessoas te ouviram. Adolescentes, jovens, homens e mulheres te ouviram e te confessam nessa manhã. Salva, liberta, perdoa, transforma, em nome de Jesus. Todos vocês que vieram à frente, adolescentes, crianças, desviados e não desviados, você que nunca se entregou para Jesus, mas hoje você está com essa vontade de confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Repitam as palavras que eu disser. Feche os seus olhos, revelando humildade. Abaixe a cabeça como sinal de humildade e repitam assim: Senhor Jesus, eu te confesso pela tua graça como meu único Senhor e meu Salvador. Lava-me dos meus pecados, purifica minha consciência morta, me recebe na tua família como membro do teu corpo. Em nome de Jesus, que é o meu Salvador e o meu Redentor. Diga, em nome do Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, eu recebo salvação, vida eterna. Quem pode dar glória a Deus? Glória ao seu nome. Conduza essas pessoas, queridos. Anota os nomes dessas pessoas. Cuida deles, igreja. Eu agradeço essa linda oportunidade. Por favor, sigam aqui à esquerda. Vocês que ouviram essa palavra e querem fazer parte do corpo de Cristo na terra, sigam aqui à esquerda. Por favor. Por favor. Eu agradeço essa rica e linda oportunidade, em nome de Jesus.